Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor Jesus Cristo tem um modo tão particular de ler os corações, porque só Ele pode. Nós enxergamos a realidade da vida do lado de fora. Existem algumas coisas da vida que nem quem está vivendo explica perfeitamente. A gente tem que viver, às vezes esperar dias, meses, um ano depois, a gente entende certas coisas. Mas Deus entende o antes, o durante e o depois. E Ele sabe o que diversas coisas podem acontecer na nossa vida, porque Ele sabe inclusive o futuro. Mas Deus sabe que se para cada coisa que nós pensarmos, ou decidirmos, ou agirmos, Deus interferir, Deus viola a nossa liberdade e impede o nosso crescimento. Então há coisas da vida que Deus olha e diz, vai dar errado. Às vezes é como mãe, né? Mãe tem dessas coisas, umas intuições que não dá para explicar. Tudo está sinalizando que vai dar certo, do nada a mãe diz, isso vai dar errado. E no pior que dá errado. Deus também sabe dessas coisas. Mas Deus não pode violar o processo dos filhos. Porque Deus sabe que os filhos precisam, a seu modo, plantar e colher. A seu modo, os filhos precisam crescer. E por isso, Deus espera que o tempo do filho, da filha, também chegue. A primeira leitura deste domingo nos convida a perceber a dinâmica de Deus. Nos convida a voltar à história do povo de Israel, no tempo que eles saíram do Egito. Deus diz a Moisés, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo do Egito. Vai lá, tira meu povo da escravidão. E olha que no processo da saída da escravidão, Deus mostrou todos os sinais. 7 sinais dados através de Moisés, para que o faraó libertasse o povo. Uma coluna de fogo, que ora estava à frente mostrando o caminho, ora estava atrás protegendo o povo do exército do faraó que vinha. O mar que se abriu para que eles se passassem. Deus deu inúmeros sinais. Mas às vezes os sinais de Deus não é suficiente para os filhos. E aí o povo duvidou de Deus, porque faltou carne. Diz o texto que lá no meio do deserto, caminhando para um lugar melhor, o povo começou a reclamar, falta carne. Diz o texto que o povo reclamou, por falta de carne e por falta de cebola. Eu não sei que tão gostoso é a cebola, mas eles reclamaram. E por causa deste murmúrio, deste lamento, eles ficaram 40 anos no deserto. Durante 40 anos, o deserto foi o lugar do povo de Israel. Mas nem eles murmurando, Deus deixou eles sozinhos. Diz a Bíblia que naquela região, algo que eles não conheciam, havia uma espécie de planta, que logo de manhã soltava uma espécie de flor, que logo de manhãzinha, era possível colher esta planta, e ela tinha um sabor parecido ao pão, e o povo durante 40 anos comia desta planta, que eles passaram a chamar de maná. Deus não deixou eles sem comida, sem proteção, mesmo estando no deserto. Mas Deus deixou eles 40 anos no deserto, porque era necessário que eles entendessem que mesmo vendo os sinais de Deus, eles não estavam se convertendo. Os 40 anos foi a pedagogia de Deus.
E hoje nós lemos o fim desta história. Depois de 40 anos que Deus alimentava, eles chegaram a um lugar que tinha água. Puderam plantar e puderam assim celebrar a primeira Páscoa com os frutos do seu suor. Aí o maná parou de aparecer. Porque Deus é assim, na sua pedagogia, Deus deixa a gente no deserto. Sabe por quê? Porque não tem outro caminho. Às vezes nós temos que passar anos de sofrimentos com certas coisas, porque não há outro caminho. Mas mesmo assim, Deus manda o maná do céu. Aí o dia que eu percebo, sabe aquele momento que dá um clique? Gente, mas não é possível que eu estou vivendo isso por coisa tão pequena. Por causa de lamúria, por causa de bobeira, por causa dos meus pecados, por causa de uma briguinha dentro de família, a gente passa 20 anos sofrendo. E 20 anos é muito mais do que voltar atrás e às vezes até se humilhar 5 minutinhos. Mas por que será que a gente passa 20 anos sofrendo? Podia ter sofrido uma humilhação de 5 minutos para não perder o irmão, para não perder a família, e eu prefiro ficar 20 anos sofrendo. Mas nesses 20 anos, Deus na sua pedagogia vai abrindo caminho em meio do deserto, em meio à minha dor, ao meu sofrimento, para que eu volte atrás. E não vai haver outro caminho, eu vou ter que voltar atrás. Aquela dor que eu tinha que passar lá atrás, e eu fugi dela, não adianta, eu vou ter que voltar lá. Porque aquele que foge da cruz, foge de Jesus, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, nós precisamos lembrar que na pedagogia de Deus, a forma de Deus processar a conversão de cada um de nós, Deus vai dar um sentido teológico à cruz, mas Ele não nos permite abandonar a cruz. Todo aquele que abandona a cruz, vai arrumar uma cruz mais pesada lá na frente, não tem um jeito que fazer. E às vezes a gente quer abandonar as cruzes, e às vezes as cruzes são tão pessoais. Às vezes a cruz se manifesta numa realidade que aqui dentro eu sei. É um pecado que me acompanha, tem anos. E aí eu falo para mim mesmo, eu vou abandonar essa vida, porque eu não suporto mais isso, eu quero outra. Aí vai atrás da outra, a vida vai ser pior. Sabe por quê? Porque esta é a tua cruz, e não adianta abandonar ela. Às vezes, nós achamos que o que vivemos é tão ruim, e a gente vai à procura de coisa melhor, vai dar errado. Mas escuta, Deus vai deixar você ir. Sabe por que Deus vai deixar ir? Porque você precisa dessa fase. Você precisa dessa fase para você crescer. E Deus não te quer na infância. Deus te quer homem ou mulher adulto, convicto da fé. Por isso Deus vai dizer, pode ir, vai viver do seu jeito, do seu modo. Aqui eu já sei que vai dar errado, mas eu quero que você vá. Porque quando você voltar, você será uma pessoa melhor, mais madura, mais crescida, mais convicta. É isso que nós vimos de forma tão bela na parábola do filho pródigo. Lá na parábola do filho pródigo, o filho que tem uma casa bonita, uma casa rica, tem comida, tem riqueza, e chega para o pai e fala, pai, dá-me a herança que me cabe. Eu imagino a dor do pai, porque quando a gente pede herança, a gente está dizendo para o pai, morre logo, eu não preciso mais do Senhor. Mas mesmo assim, o pai reparte a herança e diz para o filho, pode ir. Mas o pai fica esperando, sabe por quê? Porque o pai não quer mais que aquele filho que foi volte. Não, ele quer que o filho que volte seja mais maduro, seja melhor de coração, porque o pai sabe como o coração desse filho foi feito. Quantas noites de sono foram perdidas, quanto suor e quantas lágrimas foram derramados por causa deste filho. O pai sabe,
Só o pai sabe de que matéria o coração desse filho foi forjado. Então o pai diz: pode ir. Aproveita, quando você for, gasta tudo que você precisar. Mas não volta aqui na dúvida de que o pai te ama. Não faça isso. Pode ir. Os que estavam em volta, inclusive um outro irmão, ao olhar para a vida dele, diz: ele gastou tudo. E ainda falou: gastou tudo com prostitutas. Às vezes, o mundo atual tem uma forma tão complicada de ver a vida dos outros, que olha a vida da pessoa e a primeira coisa que olha para a vida da pessoa é o que está do lado de fora. A roupa que usa, o carro que está usando, a mulher que está namorando. Essa é a forma do mundo ver. Mas o mundo não vê o coração, esse é o problema. E lá no coração, no mais profundo de si, o filho está procurando algo que ele ainda não encontrou. O que o pai pode dizer? Vai atrás, meu filho. O pai, não só o pai do céu, mas o pai aqui da terra, ou a mãe, quando pega o filho e coloca uma redoma em volta do filho, ele impede o filho de crescer. Impede o filho de crescer. Um ano desses, um casal muito amigo meu, o filho resolveu, foi para os Estados Unidos. Com 6 meses lá nos Estados Unidos, ficou doente, ficou uma semana sozinho no hospital. E tempo de pandemia, nem lá a mãe podia ir. Que sofrimento, que dor de ver os pais aqui à distância, dizendo: padre, meu filho está lá sozinho no hospital. Que coisa bonita. Agora, depois da pandemia, o filho vem e diz: padre, aquele dia eu entendi o valor da família. E agora eu vim trazer minha namorada para os meus pais conhecer, porque agora eu quero casar, agora eu quero ter uma família. Pai não pode proteger os filhos, e na ida dos filhos, ainda tem que dizer para si mesmo: mas essa ida vai ser cara, vai ser difícil, mas o filho que vai voltar vai ser melhor, vai ser mais maduro. Nós não podemos ficar controlando, dizendo: não vai não, vai meu filho, vai dar errado, mas eu sei que você vai crescer. Porque essa é a pedagogia que Deus nos ensina, essa é a pedagogia de Deus. Então, ir é difícil? É. Ficar é difícil? É. Mas seja o que nós fizermos, precisamos crescer. Por isso que Deus nos conta a parábola do filho pródigo. O filho, um determinado dia, comendo o resultado da sua vida, ele que construiu pobreza, foi comer pobreza. Queria comer lavagem e não podia comer a lavagem. Isso é uma linguagem figurada. Eu prefiro traduzir isso no goianesco. E lá no goianesco se diz: foi comer o pão que o diabo amassou, pelas próprias mãos, caçou e encontrou o que queria. E lá comendo o pão que o diabo amassou, ele diz, aí eu vou ser goianesco, vamos traduzir esse evangélico para o goianesco: na casa de mamãe tem arroz branco, né? Às vezes é assim, quando a gente está longe, passando por dificuldade, a gente lembra que o arroz em casa de mamãe é tão gostoso, não precisa nem de mistura. Arroz branquinho em casa de mamãe é tão gostoso. Aí a gente quer voltar para casa. Mas não é só voltar para casa. A gente quer reconstruir os valores que sempre estavam aqui no coração, que foram plantados e regados com o suor do pai e da mãe. Assim, caríssimos, nós precisamos olhar para essa verdade que muitos de vocês estão sofrendo. O filho foi, a filha foi, e é verdade que foi, e a gente de cá está dizendo: meu Deus, está perdido, está perdido. Às vezes eu olho isso para dentro da minha família, que às vezes eu vejo pessoa da minha família que foi, não sei, eu estou tentando segurar, mas às vezes lá fora começa a dizer que não acredita em Deus, ou que não acredita nas coisas da igreja, e eu do lado de cá eu digo: Senhor, eu também confio que vai voltar. Às vezes nós, que também somos pais, temos essa angústia.
mas confiança. Os filhos voltam, do jeito deles e no tempo deles e da forma de Deus. E nós só precisamos ter o coração aberto, como o filho pródigo, como o pai. O filho pródigo chega e diz: pai, eu não sou digno de ser tratado como filho. Ele saiu andando quilômetros dizendo: eu vou para a casa do meu pai, eu vou chegar lá, vou dizer: pai, eu não sou digno, trata. Lembra o texto? Ele saiu dizendo: pai, eu vou para cá, eu vou chegar em casa, vou dizer para o meu pai: eu não sou digno, trata como um funcionário. Quando ele chega para o pai, ele começa a frasezinha que ele planejou dizer. Quando ele diz: pai, eu não sou digno, e assim, dizer a segunda frase, o pai já cortou o assunto e diz: trazei a melhor veste para o meu filho. Nossa, o coração do pai está cheio, está vivo, porque o filho voltou. E o filho que volta já é alegria suficiente, ele voltou. Assim, caríssimos, nós também precisamos ter confiança na pedagogia de Deus, porque ela não é minha, não é sua, é a pedagogia de Deus. Se nós somos os filhos desgarrados, confiança. Se você não se desgarrou e você ficou, cuidado. Porque às vezes quando a gente fica, a gente se sente dono das coisas. E ninguém nesse mundo é dono de nada. Porque no texto do Evangelho diz que o filho que ficou, chegou para o pai e diz: eu estou aqui há tantos anos, e o Senhor não me deu nem um cabritinho para comer com os meus amigos. Gente, mas era só ele pedir. Só faltou ele pedir. O que faltou ao filho que ficou foi entrar na dinâmica do amor. Que o pai que estava ali o amou do mesmo jeito que o filho que foi. Então, caríssimos, que bom que nós possamos olhar para Deus, sabendo que Ele ama, mas sabendo que Ele vai aceitar o seu processo. Se o seu processo é ir para se converter, Ele vai aceitar. Então, se você está na dúvida de ir, vá. Tenha confiança, vá. Se tem coisa que está errado na sua vida e você não suporta mais, vá. Porque o Pai vai estar te esperando. A casa vai estar aberta. Os abraços, há muito tempo não dados, estarão esperando. Mas quando voltar, volte melhor. Se você ficou, fique, mas seja melhor. Sinta-se amado e ame. Ao contrário, não valeu a pena. A liturgia deste domingo nos convida a entender a dinâmica de Deus. Como essa dinâmica está acontecendo na sua vida, eu não sei. Mas eu te garanto que Deus está providenciando. Às vezes o maná, a comida. Às vezes a força. Às vezes até o dinheiro que você dizia que não ia ter, de uma hora para outra tem alguém te ajudando. Ou às vezes você conseguiu organizar as coisas e está dando certo. Seja como for, Deus está providenciando para que o teu processo aconteça. E no final do teu processo, você experimente algo que é único: o abraço do Pai. É só isso que nós queremos, que ao final de tanta dor e sofrimento, de um processo doloroso, de idas e vindas, a gente experimente unicamente isso: o abraço do Pai. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que
forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha